Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 30 de março de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar a mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Então já pegue o celular, abre a câmera, já faz esse teste para você ver que dá certo. Com a câmera do seu celular, você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Fazendo isso, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Primeira parte da reunião ordinária presidida pelo vereador Cecílio Santos faz debate sobre os desafios da atividade de conselheiro local de saúde. Na 16ª reunião ordinária, vereadores aprovam, em primeira análise, projeto de lei da vereadora Débora Palermo para a criação de monumento às vítimas da Covid-19. Parlamentares também aprovam proposta do vereador Firmino Monteiro, que institui o Campeonato Municipal 019 Skateboard Junior Contest aqui em Campinas. E hoje tem entrevista ao vivo com um psicólogo que vai nos ajudar a identificar um relacionamento tóxico. E olha só, hoje é o Dia Mundial da Juventude, a data que celebra a contribuição dos jovens na criação da sociedade. E aqui em Campinas foi assinado, viu agora há pouco, uma carta aberta à juventude campineira. Então, sobre o conteúdo, sobre esta iniciativa, eu aciono o repórter André Aranha, que está na prefeitura e tem as informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. É isso aí, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, tem várias novidades bem bacanas para o pessoal que está em casa, não é? A gente vai falar muito sobre a importância do jovem na sociedade, que marca justamente essa data, o protagonismo. Porque você sabe, né, Gabriel, dos 15 aos 20 anos, os jovens têm muitas dúvidas, principalmente pelos desafios que vêm pela frente. Mas para falar muito mais a respeito dessa situação, estou aqui com o Fernando e com o Pablo. Tudo bom, Fernando? Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, é o presidente e o vice-presidente, não é, do Conselho Municipal da Juventude. Então, a carta foi assinada, é isso? Conta pra gente. Sim. Hoje comemorando, né, o Dia Mundial da Juventude, dia 30 de março, a gente está lançando uma carta, nós do Conselho da Juventude, né? Eu estou como presidente, meu nome é Fernando, sou professor de História, depois o Pablo se apresenta, e a gente está aqui hoje junto com o coletivo todo que compõe, né? Nós somos 24 titulares, 12 compõem o poder público e 12 a sociedade civil que compõem esse conselho, né? E comemorando o Dia da Juventude, Dia Mundial da Juventude, a gente está lançando uma carta propondo que nesse ano a gente consiga fazer um plano municipal da juventude, né? A gente tem outras leis que amparam a juventude, assim como o Estatuto, que depois eu posso falar mais sobre ele, mas especificamente, esse ano a gente está se dedicando, a gente está assumindo o compromisso enquanto conselho de fazer um plano municipal para a juventude de Campinas, né? Que expresse a situação, o desejo, os anseios dessa população que, pela lei, compreende as pessoas de 15 a 29 anos. Bom, vamos lá, Fernando, para falar também sobre os 10 anos aí do Estatuto da Juventude. Sim. Então, como eu tinha falado, né, uma lei principal, né, que rege esse período da vida das pessoas é o Estatuto da Juventude, né? Ele vai completar esse ano, dia 5 de agosto, 10 anos de existência. Beleza, hein? Então, é um plano que, uma lei recente até, se for ver, né? Tipo, uma lei que está completando uma década, né? Depende do que a gente está comparando, né? Mas em termos de legislação, até que é uma legislação recente, é um período da vida das pessoas que tinha um vácuo, vamos dizer assim, da legislação, né? Porque a gente tinha o direito das crianças e adolescentes e depois, já na idade adulta, as leis que vão
reger e vão compor as garantias e direitos do cidadão adulto. Mas especificamente das pessoas de 15 a 29 anos, tem uma especificidade, né? Tem coisas que são próprias dessa idade. Então, o Estatuto ele tem 11 eixos, né? É a Lei 12.852, de 5 de agosto de 2013. Se alguém quiser depois consultar, é super fácil de achar, o Estatuto da Juventude. E esses 11 eixos, eles vão expressar quais são as questões, os principais temas dessa faixa etária, né? Então, todo mundo vai passar um dia por essa fase, vai viver um momento dela, ou como nós, eu já passei, né? O Pablo ainda está nela e tal, mas a gente se dá o direito de falar porque a gente também tem um conceito que é o etarismo, que não só as pessoas que estão nessa faixa etária podem falar sobre elas, mas todo mundo que tem a contribuir sobre ela, nós que já passamos... Tô passando, tá viu, passando, Fernando? Tô passando. Eu passei ontem, né? Assim, e aí, tipo, já passou 2 vezes por ela, né? Talvez tenha chegando já 2 vezes passado por essa fase. Então tem questões que são próprias. Então todo mundo pode contribuir sobre as discussões que envolvem a juventude, né? Então, assim, não é uma questão só da juventude. É lógico que na construção do plano que a gente vai fazer esse ano, principalmente, né? Depois o Pablo vai falar mais sobre isso, como vai ser a construção de ouvir todo mundo. Ouvir principalmente os jovens, quem está vivendo essa época, para saber deles, quais são as necessidades deles. Mas a gente que já passou, a gente pode contribuir também. Então, só falar um pouquinho de maneira geral sobre os 11 eixos, né? Não dá aqui para entrar em detalhes sobre eles todos, porque cada um deles vão estar lá especificando quais são os pontos, né? Mas então, por exemplo, garantir às pessoas de 15 a 29 direito à cidadania, né? A cidadania plena, né? Como garantir isso? A Constituição já fala disso, né? Mas o Estatuto ele vai lembrar exatamente para essa faixa etária como exercer esse direito pleno à cidadania. A participação social e política dos jovens. Porque o que a gente conhece, o que a gente tem visto até hoje, às vezes são as pessoas mais velhas que vão se aproximar da política. Tem um movimento que está crescendo, né? A participação dos jovens, a política, das mulheres, né? Mas o Estatuto ele veio há 10 anos atrás justamente para delimitar essa participação política. Seja na participação que a gente conhece como institucional, né? Nas câmaras, nas assembleias, mas também nos coletivos, no movimento estudantil, garantir essa participação, né? Então, esse eixo fala sobre isso, né? Os grêmios, né? A representação juvenil. Então, esse tópico fala disso. O direito à educação, que tem várias leis que já garantem, mas ele vem dizendo, né, da parte do acesso, de garantia de direitos, garantia da educação. A profissionalização, que é o momento da vida que o jovem, a pessoa, né, está escolhendo uma profissão, está começando a exercer essa profissão. Então, o Estatuto vem para dizer sobre como a gente pode se organizar e como reivindicar esses direitos, né? Trabalho e renda, que também está dentro dessa área, né, de profissionalização, de educação, de se constituir enquanto um cidadão. A diversidade e igualdade, né, que é muito presente. O Pablo depois pode entrar em mais detalhes sobre isso. Questões que envolvem a saúde, né, cuidado com o próprio corpo, né, as questões que envolvem os direitos sexuais e reprodutivos, né, o acesso, né, porque é uma coisa nova, né? Então, a pessoa que está se descobrindo, se entendendo no mundo, exercendo a sexualidade, daí ela vai ter que buscar. Como que ela vai buscar isso? Como que vai ser o acesso às questões de saúde, né? A questão de cultura nem se fala, né? Então, assim, o acesso à cultura, a divulgação, né? Então, o Estatuto fala sobre isso. Mobilidade, no sentido de que são pessoas nessa faixa etária que estão estudando, trabalhando, se deslocam na cidade, querem conhecer o país, né? Querem conhecer outras regiões. Então, o Estatuto fala sobre isso. Sustentabilidade e meio ambiente, que é uma questão presente em todos os momentos da vida, mas especialmente o Estatuto vai falar sobre isso. E também, por último, não menos importante, segurança e justiça, né? Então, como o sistema de justiça acolhe os jovens, ele ouve, como a segurança pública trata, pensa política pública para a juventude, né? Então, prevê autonomia, emancipação, promover a criatividade, o bem-estar, a vida individual e coletiva, né? Como isso se interage. Então, é uma lei bem interessante que a gente vive com ela, vive divulgando, fazendo oficina dentro das atribuições do Conselho da Juventude, do Conselho Municipal da Juventude aqui de Campinas. Bom, fala um pouquinho sobre a Semana da Juventude para a gente, Fernando. Depois vou passar para o Pablo.
Certo, é o seguinte, então assim, a gente hoje está celebrando o Dia Mundial da Juventude, a gente está aqui lançando a carta, a gente entregou a carta para a secretária de Assistência Social, né? Então, desse compromisso que nós, enquanto conselho, assumimos de fazer, de ajudar, de construir esse plano, né? Mas a semana, ela acontece em agosto, porque a gente comemora, tem uma lei municipal que institui a Semana da Juventude, né? Mas é um mês de agosto, né? É quase um mês. É um mês inteiro, a gente né? fala que é a semana, mas é verdade, acontece... Porque o dia é 12, né? Dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto é o Dia Municipal da Juventude. Aí a gente Isso. tem a Semana da Juventude. Só que as atividades, elas acontecem por 18 dias. Essa última que teve, né, ano passado. Uma semana longa, então, hein? Uma semana longa. A gente fica reivindicando que seja um mês, mas por outro lado, né, vai dar mais trabalho de executar as tarefas, mas a gente faz isso com o maior prazer, tal, porque é muito gostoso estar participando disso. Depois o Pablo vai poder falar também de como que é a participação dele, das organizações da sociedade civil para compor a semana. Como que a semana acontece? É o seguinte, a gente já está se organizando para lançar uma espécie de um edital. Não tem esse nome, né? Um convite à sociedade de Campinas que atuam com essa faixa etária. Então tem equipamentos de saúde, de educação, esporte, lazer, cultura. Isso tanto da sociedade civil ou pessoas mesmo individualmente podem inscrever ações para a semana. E daí depois a gente lança essa programação, a gente faz um evento, a gente divulga para a cidade toda e aí vai falar direito sexual e reprodutivo, vai falar sobre mobilidade urbana, meio ambiente, cultura, educação. Então tem oficina, tem palestra, tem atividade que é caminhada, tem show. Então podem ser atividades às vezes dentro do ambiente privado, dentro de uma instituição, podem ser atividades abertas, né, que a gente geralmente prefere que sejam, mas as pessoas podem inscrever todas as atividades que vão constar na programação, né? Aí a gente faz uma seleção do que vai compor a semana, né? Então a gente analisa os temas, se estão em consonância com a legislação, se esses temas são consonantes com as políticas públicas, né? E até temas inovadores, de criatividade, coisa e tal, né? Mas a gente sempre primando pelo que a legislação prevê de promoção da dignidade humana. Então a gente lança a semana, participa efetivamente da semana e no último dia da semana, que é o encerramento, a gente faz uma feira de oportunidades, né? Boa. Nessa feira de oportunidades, aparecem oportunidades de estágio, oportunidades de formação, cursos. Então, tanto... Já uma preparação para o mercado, né? Exatamente. Então, a pessoa pode tanto formar-se no sentido de estudar, de se educar para depois atuar em alguma área, quanto o próprio emprego ou oportunidade de jovem aprendiz, de estágio, que depois vão surgindo. E na feira a gente chama todo mundo... O CIPAT vem um monte de entidade que trabalha com essas questões, patrulheiro, guardinha, ESPRO, o SBET. Então, todo mundo vem, participa, e daí depois, nesse dia, é uma grande festa, né? Tem palestra no dia, tem oficina também, mas tem esse encerramento sempre na Estação Cultura, em agosto. Boa, Fernando. Várias informações. Eu vi também o Pablo aqui, que está aguardando. O Pablo é o vice-presidente, então, do presidente para o vice-presidente, para falar, né, Pablo, a respeito da carta aberta aí à Juventude Campineira. Por favor, boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão nos vendo aí também, né? É uma satisfação estar conosco aqui, estar aqui na prefeitura também, ter acabado de assinar a carta aberta à Juventude também com a senhorita Vanderkela Mouro, né? A nossa secretária aí municipal da assistência. E a nossa carta aberta à Juventude nada mais que é a certificação do nosso compromisso também com a Juventude Campineira, né? Nesse espaço de promoção de políticas públicas, de ações. Temos em Campinas já há tempos, né, a Coordenadoria da Juventude, já há 7 anos que vem desenvolvendo trabalhos aqui em Campinas, e a nossa parceria em tentar consolidar o Conselho da Juventude em Campinas surge muito com essa aproximação com eles, né? Então aí também com o gabinete da secretária, né, e toda essa questão. Nossa carta ela surge nesse momento com uma tentativa de fomentar espaços para que todas as juventudes de Campinas possam ocupar a cidade, né, possam estar ocupando seus espaços aí, seja na educação, né, os eixos temáticos aí que o Fernando trouxe de maneira muito importante, seja no trabalho, seja na cultura, no lazer, na mobilidade urbana, né, que a gente tem em Campinas também avanços históricos a respeito disso, né, com o bilhete universitário, né, com o bilhete escolar também, né, de muito uso aqui na nossa cidade. Então, a carta ela surge como um compromisso
e com uma tentativa de também trazer maior visibilidade também para todos os jovens de Campinas, né? Bom, houve mudanças aí no Conselho, né, Pablo? Isso, houve bastante mudanças aí no Conselho. O Conselho ele tem, né, há tempos se consolidado como um conselho mesmo, né, paritário de direito. E o que significa isso, né? Que é um conselho que ele é compartilhado. É uma união do poder público junto com a sociedade civil. Então, como eu, que represento o COMEC, né, que é o Centro de Orientação Adolescente de Campinas, também existem outras OSCs, outras ONGs de Campinas, que junto com o poder público, seja gabinete do prefeito, seja Secretaria de Assistência, Secretaria de Transporte, Mobilidade Urbana, ou Secretaria do Verde, por exemplo, né, do Meio Ambiente, estamos aí pensando ações para todos os jovens. Então, com o tempo, temos tentado fortalecer. Todo mundo já conhece o Conselho Tutelar, né, o Conselho da Criança e do Adolescente. A gente está aqui tentando, nos trabalhos, na nossa força, também constituir o Conselho da Juventude, né? Bom, eu gostaria que você complementasse um pouquinho o Fernando, referente aí às políticas públicas e também às ações que são realizadas. Então, as ações do Conselho, né, assim como o Fernando comentou, né, da Semana da Juventude, que é um momento importantíssimo para Campinas, né, nessa construção, também existem outras ações que acontecem, né? Então, além da coordenadoria, né, que tem suas ações com a Juventude Conectada, né, que é uma ação bastante importante que acontece aqui, com o propiciamento também do ID Jovem, nós aqui do Conselho também temos um programa de podcast, né, chamado Papo Reto. Também temos vamos constituir também, nesse ano, se tudo der certo, aí com a nossa força de trabalho, também o seminário, né, municipal aí da juventude, para que a gente possa ter participação tanto dos jovens quanto da sociedade, do poder público, né, na constituição de ações para os jovens. Então, essas ações têm complementado aí nosso dia a dia, a nossa corrida aí pela luta pelos direitos, e a gente tem constituído por aí. Valeu, muito obrigado. Então, Fernando, Pablo também, conversando conosco aqui no Câmara Notícia, assunto super importante. Eu volto com você, Gabriel Castro. E foi abordado de forma completa, né? Então agradeço ao nosso repórter André Aranha, ao Fernando, que é presidente do Conselho Municipal da Juventude, Pablo, todo mundo que participou. Muito importante este assunto que foi abordado no dia de hoje, já que é o Dia Mundial. Carta aberta, então, à juventude com este compromisso, e claro que a gente segue aí de casa. Meio-dia mais 18 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. Você sabe identificar os sinais, sabe quais são os perigos, como encerrar este relacionamento tóxico? Não saia daí que tem uma entrevista ao vivo com um psicólogo. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E as redes sociais têm escancarado relações tóxicas entre casais. Toda semana praticamente aparecem relatos, vídeos e até em programa de televisão em que claramente vários limites foram ultrapassados. Primeiro, você que está nos acompanhando, sabe identificar um relacionamento tóxico? Sabe quais são os riscos? E como sair de uma relação de abuso? Bom, para nos explicar, eu converso agora com o Felipe Colombini, ele que é psicólogo, fundador, CEO da equipe AT, empresa com foco em acompanhamento terapêutico, especialista em orientação parental, atendimento de crianças, jovens, adultos, mestre em psicologia. Então, Felipe, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E primeiro, eu acho que é importante a explicação, né? O que é um relacionamento tóxico, como que a gente pode defini-lo. Seja bem-vindo e boa tarde. Legal, primeiramente agradeço aí o espaço, a oportunidade de falar de um tema
tão delicado, né, e tão comum, né, infelizmente, no dia a dia, né? Primeiramente, sobre o relacionamento tóxico, é um relacionamento baseado normalmente em controle aversivo, né, tecnicamente falando, né? Então, são relacionamentos baseados em abusos, em ameaças, sejam elas explícitas ou implícitas, relacionamentos baseados no extremo controle, né, de uma das partes aí do relacionamento, onde a pessoa ela se sente muitas vezes isolada, desamparada, né, e sofrendo violências, sejam elas físicas, morais, psicológicas, da qual essa pessoa ela se sente presa no relacionamento, né, e muitas vezes esse relacionamento também tem pontos positivos, né, em termos de afeto, em termos de conexão, mas ao mesmo tempo você tem outros indícios de extremo controle, da qual a pessoa ela se sente mal, e muitas vezes ela não sabe identificar da onde vem esse desconforto, e muitas vezes vem da forma do como o relacionamento se dá no dia a dia, sendo um controle mais explícito ou um controle mais explícito baseado nesse tipo de violência, né? A gente fala muito do relacionamento conjugal, mas os relacionamentos tóxicos permeiam todo tipo de relacionamento, né, na sociedade, qualquer tipo de interação, seja com amigos, colegas, relações de trabalho, e de fato o relacionamento conjugal ele acaba tendo um destaque, né, e sendo muito falado, mas isso acaba permeando todo tipo de relações, né, da qual a gente estabelece na nossa rotina aí. Ô Felipe, dentro deste assunto, nós temos abuso físico, mas também ele acontece de uma maneira psicológica e até moral? Exato, né? O mais explícito, né? E muitas vezes de fato faz a pessoa buscar ajuda, que muitas vezes é o limite, é quando vai para o físico, né? Mas de fato, para ir para o físico, muitas vezes se tem um abuso já constante, frequente, psicológico, moral, a partir de ameaças, a partir de uma pessoa da relação desqualificando a outra, né? Colocando julgamentos ou fazendo a pessoa se sentir mal, tendo uma autoestima aí rebaixada, fazendo comparações, fazendo pressões psicológicas, muitas vezes sutis, que fazem a própria pessoa se sentir mal com ela mesma, né? Então, é muito comum a pessoa que está num relacionamento abusivo acabar se questionando, né? Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu estou essa pessoa, né, que estão falando de mim? Então, muitas vezes, colocar o outro para baixo, julgar, né, enfim, de fato são muitas pressões psicológicas no dia a dia, né, que acabam enchendo o copo até ele transbordar, e muitas vezes quando transborda é um tipo de violência, ou num contra-ataque que a pessoa tem de ter sido atacada durante, enfim, meses, anos, né, na vida. Então, de fato, existem vários microabusos aí, não somente o físico, que de fato é mais explícito, ele é mais externalizante, vamos dizer assim, a agressão física, mas tem uma série de microagressões que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um efeito no corpo, tem um efeito tanto na saúde física quanto na saúde mental. Quando você cita essas agressões que acontecem durante meses e anos, a vítima, muitas vezes, então, ela demora a perceber o que está acontecendo, ela não tem a real noção de que ela está sendo violentada, que ela está sendo humilhada, ela está desconfortável, mas ela acha que é normal, exato, que são coisas que acontecem nos relacionamentos? Exato, né? Muitas vezes não se tem uma referência de relacionamento, né, para muitas pessoas, ou muitas vezes a pessoa acha que o problema é dela, né? Então acaba muitas vezes até internalizando esse problema como se ela fosse errada, ou como se ela precisasse buscar ajuda, né, ou que de fato a pessoa está desequilibrada, ou precisa de auxílio. Então, muitas vezes a própria vítima, vamos dizer assim, ela se coloca a culpa, né, tem toda uma autoculpa, vamos dizer assim, que ela é muitas vezes colocada pelo agressor, e durante anos, muitas vezes essa pessoa acaba se limitando, se isolando, né, se isolando de pessoas que poderiam ajudá-la, e ficando muitas vezes nessa relação 1 a 1, né, e sendo abusada durante anos, né, e a gente tem muitos relatos de abusos ocorrerem durante décadas, né, até de fato essa pessoa ter algum tipo de auxílio e consciência que faça ela pensar sobre o relacionamento que ela estabelece ou que ela estabeleceu, né, e de fato muitas vezes ela se percebe que está numa relação abusiva. Não é tão fácil assim identificar
não é tão fácil muitas vezes sair, né, do relacionamento abusivo, né? Não é simplesmente falar para a pessoa saia, né? Muitas vezes tem uma série de conexões que a pessoa precisa fazer para se autoconhecer, para aí daí muitas vezes buscar ajuda e daí mudar a situação atual dela. Então é algo bem delicado mesmo. Dependência financeira, por exemplo, né? A gente vê muitos casos da mulher Exato. que às vezes não trabalha, e aí quem é o provedor daquela família é o marido, e aí ela fica com medo, Isso. né? De não ter um emprego, de não ter uma renda, é ele que sustenta a casa, paga as Exato. contas, então essa dependência, isso que você está dizendo, realmente é muito delicado, Sim, mas sim. há jeito de mudar essa situação. Acho que essa é a principal mensagem. Por mais difícil Exato. que seja o que essa pessoa está passando, do que a vítima está passando, tem jeito de mudar essa situação, né, Felipe? Eu acho que o ponto principal, né, acho que você colocou muito, é que tem jeito, há possibilidade de mudar. É importante que a pessoa busque ajuda, né? Muitas vezes ela não vai conseguir ela mesma fazer por si mesma essas mudanças, e tudo bem, né? Eu acho que de fato é a gente normatizar isso, pensando que é difícil sair de uma situação de abuso, mas o passo principal é buscar ajuda, é ter uma rede de suporte, não de fato se isolar nos relacionamentos, né? Por mais que você tenha um relacionamento fixo, etc., é importante que acesse colegas, amigos, né? Acesse diversos dispositivos, né? Que a gente fala de conexão, né? Seja no trabalho, seja no lazer, seja na família, seja de colegas, para que de fato ela consiga ter referências, né? E também para entender como está o relacionamento dela, porque muitas vezes essa pessoa ela está dentro desse relacionamento, ela não consegue enxergar, né? De fato fica como se fosse um funil aí que a pessoa ela se sente presa, visualizando a mesma relação sem ter referência. Então o primeiro passo é buscar ajuda, seja profissional, mas muitas vezes essa ajuda ela precisa ser mediada por uma rede de suporte, né? Então, de uma rede de alguém que de fato tem uma relação afetiva com essa pessoa, se preocupe, né? E também essa pessoa buscar outros dispositivos além de uma rede de suporte, mas se informar, ter informação, né? Ler, entender, né? Existe uma série de canais sérios da qual essa pessoa pode entender a condição dela, né? A própria mídia, né, seja escrita, seja internet, seja TV, também pode dar esse auxílio, né, enfim, como a gente está fazendo aqui agora. Mas além disso, enfim, tudo isso se forma uma rede de suporte importante, né, que se isolar não é a melhor solução, né, tentar buscar uma ajuda sozinha muitas vezes não é a solução. Sobre esta rede de apoio que você está citando, como alertar e conversar com esta vítima? Porque muitas vezes quem está de fora, às vezes um amigo, um familiar, tem uma percepção mais rápida desta agressão que está acontecendo, não de forma física, porque daí já fica muito evidente, mas principalmente a psicológica e a moral. Como chegar nessa pessoa, conversar com ela ou pedir para ela procurar uma ajuda psicológica, aí é um psicólogo que vai conversar com ela, é uma amiga. Como que faz esse primeiro contato? Porque provavelmente ela vai se sentir mal, vai se sentir humilhada, ela vai negar essa situação. Eu acho que o principal passo é você reassegurar esse espaço de sigilo, de conexão, né? Porque de fato é muito difícil muitas vezes a pessoa se expor, né, ou por vergonha, ou por culpa, né, ou por de fato desconhecimento. Então, estabelecer uma relação na qual há um espaço de não julgamento, de você sinalizar para a pessoa, né, que aquela relação e aquele espaço é sigiloso, né, e de fato que esse sigilo se cumpra, né, a ponto da pessoa que está ouvindo aquela outra consiga fazer um direcionamento profissional, né, importante, né. Então o grande ponto é tornar aquela audiência o quanto menos julgadora e punitiva, vamos dizer assim, né? Porque é muito fácil julgar e é muito fácil falar o que o outro tem que fazer estando de fora, né? Porque quando a gente está na situação, muitas vezes as palavras elas não conseguem acompanhar a ação, né? E por vários motivos, inclusive daquela pessoa não saber o que fazer e muitas vezes está preso nesse relacionamento sendo ameaçado, né? Seja moralmente, fisicamente. Então é importante um espaço de escuta, né? De compaixão, que a gente relata, né, tecnicamente, para que essa pessoa gradualmente ela se sinta à vontade. Não necessariamente só numa conversa ela vai falar tudo. É preciso ter espaços e frequentes, e muitas vezes muitas interações, frequentes interações, para que essa pessoa entenda que aquele espaço ele é um espaço importante para ela.
né? Então, muitas vezes, a insistência e persistência dessa rede de suporte que vai fazer essa pessoa gradualmente, não é de uma hora para outra, falar, né? E se vulnerabilizar, né? Não é fácil para ninguém se vulnerabilizar, e ainda mais uma situação que envolve culpa ou muitas vezes vergonha de estar numa situação da qual ela é abusada, da qual ela recebe agressão física ou moral. Então, esse passo a passo, essa que a gente chama de uma audiência não julgadora, né? Uma audiência não, né, o mínimo não é possível, não punitiva, é importante para que a pessoa se sinta cada vez mais à vontade e livre de falar aquilo que muitas vezes é passível de julgamento, que é passível de ser punida, né, de ser invalidada, né? Então, esse é o primeiro passo. Ter esse espaço de sigilo e de acolhimento. Sem dúvida. Qual que é o impacto, as consequências dessa vítima que está sofrendo algum tipo de abuso? O que acontece com ela a curto, médio e longo prazo? Bom, a curto prazo pode ter muito isolamento, né? A pessoa se sentir muito culpada, a pessoa se sentir muito ansiosa e muitas vezes não saber de onde está vindo essa ansiedade, a pessoa colocar culpa, né, nela mesma, né, e a pessoa se sentir presa, né? Médio a longo prazo é o desenvolvimento muitas vezes de transtornos psiquiátricos, psicológicos, da qual a pessoa ela pode ir de um extremo a outro, seja de uma extrema agressividade, como também de uma extremo isolamento e passividade, da qual essa pessoa ela acaba desenvolvendo uma série de transtornos, né, de déficits aí importantes, que acabam até prejudicando, né, cada vez mais o quadro dela, e ela tendo N tipo de questões aí, e cronificando mesmo, né, a ponto dessa pessoa não conseguir agir, né? Então ela fica de fato cronificada, travada, vamos dizer assim. Então as consequências são as piores possíveis, né, de extrema violência e de agressão, né? Sem dúvida. Agora, Felipe, é possível, por conta da trajetória de vida de cada um, algumas pessoas podem ser mais propensas a entrar em uma relação tóxica? Bom, o que a gente percebe, né, em termos científicos da própria relação tóxica, não necessariamente existem papéis fixos, né? Muitas vezes o próprio agredido pode se tornar um agressor, né? Muito parecido com a questão do bullying também. Então, em termos de história, o que muitas vezes acontece são históricos também de grandes invalidações, né? Pensando na criação, pensando na família. Então, o que a gente percebe muitas vezes é um grande histórico que essa pessoa tem, e ela muitas vezes não tem controle, de também ter sofrido uma série de agressões e invalidações, seja na infância, seja na adolescência. A gente não tem um padrão específico, né, de quem é a vítima, de quem é o agressor. Muitas vezes esses papéis se trocam, né, eles são flexíveis, mas o que a gente percebe é que tanto a vítima como o agressor normalmente tem um histórico grande de invalidação, de pouco, muitas vezes, afeto, apoio, muitas vezes de negligência, de abandono, né, que da qual essa pessoa ela vai, entre aspas, se acostumando com a agressão e muitas vezes não sabendo identificar os primeiros sinais, né? Então, famílias com históricos de grande de invalidação e agressividade acabam proporcionando uma condição de risco, na qual essa pessoa pode, por não muitas vezes ler os sinais do ambiente, acabar se envolvendo em relações abusivas, né? Analisando agora o outro lado, o do agressor, ele pode achar que aquelas reações e atitudes são normais? Pode ser que não seja de propósito, ele tem uma certa liberdade com essa pessoa e ele tem um abuso psicológico ou mesmo moral ou dentro do ambiente de trabalho. Pode ser que ele ache que aquilo é normal, que ele precisa fazer aquilo? De fato, dentro da história, né, de cada pessoa, os comportamentos podem ficar mais automatizados, né, ser um hábito, vamos dizer assim. E isso ser muito comum, né, do ambiente da qual ele foi criado, da qual ele vivenciou. E muitas vezes por isso que é importante essa rede de suporte, de alguém que o alerte, de que alguém o puna muitas vezes, né? Precisa ter consequências sociais, consequências familiares, individuais, né, em relação a esses atos, né, agressivos, impulsivos. Então, muitas vezes a pessoa ela entra no automático e não tem consciência. Não que seja certo ou errado, mas a pessoa às vezes não tem consciência e precisa de ajuda, né? Então o próprio agressor necessita de ajuda, né? Em termos de compreensão, de empatia, a gente precisa olhar a ambos os papéis, seja agressor, seja vítima, que esses papéis podem ser mais fluidos.
né? Então, ora um agressor de agora pode ter sido uma vítima no passado, né? Então, ambos precisam de suporte, de atendimento, não invalidando o que a vítima sofre, né? Porque de fato precisa ter consequências sociais, né? Para quem está agredindo, mas ambos precisam de auxílio, ambos precisam participar muitas vezes, né? E se envolver num processo terapêutico, seja ele individual, seja ele de grupo, seja ele de uma psicoeducação, seja ele acessando dispositivos públicos particulares, é importante ter esse auxílio, para que haja um treinamento de habilidades, um treinamento de regulação emocional. Muitas vezes a pessoa ela acaba não tendo regulação emocional alguma e parte para agressão e parte para comportamentos impulsivos. Então é importante olhar os dois lados aí. Agora, Felipe, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, as mulheres recebem em média 21% a menos que os homens. De acordo com o IBGE, 72% dos postos de trabalho perdidos durante a pandemia eram ocupados por mulheres. E de acordo com uma pesquisa da consultoria Santo Caos, lançada agora no mês de março, são as mulheres as principais vítimas de assédio e relacionamento tóxico no trabalho. É um reflexo do que acontece na sociedade? As empresas estão preparadas para lidar com estes casos? De que maneira que você avalia? Bom, eu avalio, enfim, eu não tenho tanto esse lugar de fala, né, que de fato mas, enfim, acabo emprestando a minha experiência, né, profissional de prestação de serviço. O que a gente vem percebendo é cada vez mais evidente, né, não que não existia, mas essa cultura machista patriarcal, né, de extrema violência, né, contra a mulher, de extrema invalidação, né. Então, de fato, as práticas culturais ainda prezam essa extrema invalidação e agressividade, né, como se o homem e a mulher tivessem papéis fixos, né, ou papéis baseados no gênero, né, a mulher faz isso, o homem faz aquilo, e infelizmente, tanto em trabalho como em outras situações sociais, há ainda essa hierarquização, né, da sociedade na qual o homem ele se coloca e muitas vezes se acha no papel de ser alguém agressivo, impositivo, ou gerar essa dependência financeira, né, como se a dependência financeira ou você ser a pessoa que cuida do lado financeiro te desse uma hierarquia maior para você exercer poder, né? Então tem muita essa relação ainda, infelizmente, entre dinheiro e poder e a questão de gênero, né? Que de fato como se o homem ele impusesse esse limite à base da força e à base da ameaça, do abuso, e infelizmente é uma cultura ainda muito comum, né? Em pleno 2023 a gente vivencia, né? Dentro dos consultórios, dentro dos atendimentos, também fora do consultório, essa agressão extrema e diária, né, e essa invalidação diária em relação ao gênero, em relação às mulheres aí. É uma cultura ainda que precisa mudar e precisa de muita ação individual e também ação coletiva, seja de políticas, seja também de intervenções psicoterapêuticas individuais, né. Felipe, para a gente poder encerrar e amarrar todas as informações que foram passadas aqui, como sair então dessa situação de abuso? O que essa pessoa, essa vítima precisa ficar em alerta já nos primeiros sinais? Posicionamento diante do agressor, procura de ajuda? Sim, o que é importante é essa identificação dos primeiros sinais, não necessariamente a pessoa vai identificar. É sempre bom ter uma rede de suporte, seja familiar, seja de amigos, seja de pessoas que você confia no trabalho, para que você consiga relatar e tenha um espaço de acolhimento, né? Então é importante ter espaços de acolhimento, não necessariamente só num espaço terapêutico, psicológico. Obviamente, a ajuda profissional ela é fundamental, até para a rede de suporte ajudar esse melhor encaminhamento. Mas o que eu sempre sugiro é pedir ajuda sempre. Se vulnerabilizar faz parte de qualquer relação, né? Não nascemos pronto e não nascemos perfeito, né? Os sentimentos difíceis também precisam ser sentidos e abrir espaços de vulnerabilidade. Ter pessoas da qual você confia, que tem um espaço de sigilo, de cuidado e de carinho, para que essa pessoa te direcione para um auxílio profissional. Não necessariamente aquela pessoa vai te ajudar em todos os sentidos, mas te apoiar nessa transição, que é da rede de suporte para uma ajuda profissional. E aí sim, a ajuda profissional, enfim, vai tratar de uma série de questões, né, relacionadas à vítima, ou também o próprio agressor,
para que, enfim, se desenvolva uma série de habilidades, uma série de comportamentos para que se evite essa situação, né? Então, vai desde habilidades de assertividade, de comunicação, de regulação emocional, de atividades de vida diária, que muitas vezes essa pessoa ela fica isolada, né, e acaba muitas vezes entrando num estado de apatia, de depressão, tristeza. Enfim, existe uma série de habilidades que precisam ser treinadas, focadas, mas o primeiro passo é pedir ajuda e ter um espaço de acolhimento para que essa pessoa consiga se vulnerabilizar e aí a partir de conseguir mudar, que também não é de uma hora para outra, mas não necessariamente, enfim, ficar estática, ficar isolado é o pior comportamento. A ideia desde o início é que se tenha essas referências, pessoas referências na sua vida que possam te ajudar, te cuidar e ter empatia e compaixão por si. Então, esse é um ponto bem importante. É isso, a rede de apoio ela é fundamental, ela é muito importante, mas há essa diferenciação que o Felipe fez, né? O amigo familiar, ele não é psicólogo, então ele faz essa transição para uma ajuda especializada, essa ponte, tem essa importância, então, de fazer aquele primeiro contato, às vezes de avisar, de pedir para procurar uma ajuda especializada e depois o psicólogo, ele faz toda essa análise. Felipe Colombini, psicólogo, fundador e CEO da equipe AT, mestre em psicologia, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui. Tenho certeza que de grande valia para o nosso público, para quem está nos acompanhando. Já faço o convite novamente para você retornar ao nosso programa para falar sobre esse e outros assuntos, já que o comportamento humano é sempre muito complexo e tem sempre muitos assuntos para a gente poder abordar. Agradeço, muitíssimo obrigado. É um espaço importantíssimo ainda de se tratar desse tema, né? Então a rede de suporte também está relacionada ao que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é um baita espaço importante aí. Muito obrigado pela oportunidade também. Nós aqui agradecemos a participação do Felipe ao vivo nesta quinta-feira aqui no nosso Câmara Notícia. Nós estamos ao vivo, meio-dia mais 58 minutos, hora das notícias da Metrópole de Campinas agora. E atenção, hein? Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, que fica lá na Vila Brandina, reabriu hoje. Assim como os outros parques, ele estava fechado desde o dia 24 de janeiro para vistorias, medidas de segurança em relação às árvores e foi reaberto hoje. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos fez a poda em 10 árvores e extração de 75 árvores, entre eucaliptos, leucenas, patas de vaca, que estavam secas ou com algum risco de queda. Horário de funcionamento do parque das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, todos os dias, e todas as áreas estão liberadas para a utilização do visitante, nota enviada pela Prefeitura. E olha só, hein, essa notícia, conectando os terminais Ouro Verde e Central em percurso estimado em 35 minutos, a nova linha BRT-10, terminal Ouro Verde, entra em operação amanhã, com uma circulação semi-expressa em dias úteis. Nos horários de pico, a linha vai operar com intervalos de 18 minutos e uma frota de 4 veículos. No total, vão ser realizadas 26 viagens, considerando ambos os sentidos, e a gente vai acompanhar o impacto aqui no trânsito da nossa cidade. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem a primeira parte da reunião ordinária trouxe conselheiros locais de saúde que falaram dos desafios nas unidades aqui de Campinas. Os desafios de ser conselheiro de saúde local em Campinas foi o tema debatido na primeira parte da 16ª reunião ordinária nesta quarta-feira. A convite do vereador Cecílio Santos, conselheiros que atuam em vários centros de saúde de diferentes regiões da cidade falaram sobre o tema. Maria dos Anjos, que atua na unidade do Jardim Florense, Maria Aparecida de Bem, da Vila Boa Vista, e Idalino Alves Pereira, do Jardim Esmeraldina, participaram do encontro. É importante eu, como usuária, moradora há mais de 30 anos do bairro, me inteirar das situações do meu bairro, que lá eu escolhi para viver.
E essa experiência ela é muito boa e muito desafiadora, porque nós temos muitas dificuldades. Jardim Florense é uma periferia de Campinas, está mais ou menos a uns 19 quilômetros, né, Cecílio? Do centro de Campinas. E as nossas dificuldades aumentam a cada dia por conta da demanda que é muito grande e nós temos uma defasagem de funcionário meio que grande no nosso posto. Cecílio mencionou 15 mil pessoas, nós já passamos das 20 mil pessoas. E as equipes continuam as mesmas, eu diria até menos, porque algumas aposentaram e não foram repostas essas pessoas ainda. Porque eu já atuo nessa área pelos vicentinos, né? Nessa área de social, de ajudar os mais necessitados, pelos vicentinos da Igreja Católica. E eu comecei a participar do yoga e vi a dificuldade que eles têm de local para exercer as suas atividades, para receber as pessoas adequadamente. As pessoas são recebidas em uma casa muito simples ali na Boa Vista, assim, uma coisa muito simples mesmo, necessidades básicas primárias, e aí fui saber da nossa coordenadora, que é uma pessoa maravilhosa, ali você vê como as pessoas trabalham por amor. É por amor mesmo, dedicação, porque eles se viram nos 30 para conseguir local para fazer as atividades, para atender as pessoas. Eu vejo eles procurar salão para fazer a prática da yoga lá no centro esportivo. E isso é injusto porque confunde a cabeça das pessoas que estão ali querendo participar e dá muito trabalho para quem também está ministrando ali as aulas, as atividades. Cada área, cada setor, cada posto de saúde tem os seus problemas. Nós temos um posto de saúde que ele é novo, é um prédio novo, que está assim reformado, e porém com muitas dificuldades, né? É bom a gente estar aqui nessa casa para alertar e passar para o secretário, para todos que estão ouvindo, da nossa dificuldade, para que assim a gente consiga, né? Essa porta aberta hoje aqui é louvável, porque nós podemos partilhar as nossas dificuldades, né? Hoje nós não temos o número do censo da nossa região. Se nós tivéssemos o número do censo hoje, certo, nós estaríamos defasados assim de 8 a 10 mil pessoas, né? Porque é uma área que cresceu muito, a minha área cresceu muito lá no posto de saúde, né? E não tem, o atendimento como a dos Anjos falou, a dificuldade que ela tem lá, com 15 mil, quase 15 mil usuários, nós estamos nas mesmas dificuldades, sem médico, sem atendente. Os conselhos locais de saúde foram criados pela Lei Municipal 6.547 de 1991. Cecílio Santos lembrou da importância de ouvir as demandas de quem utiliza os serviços de saúde na cidade. Esta é a Casa do Povo e é um grande ouvido de toda a cidade. Aqui estão representados, né, os vários segmentos, e importante essa escuta, essa acolhida, né, de todas e todos aqui na Câmara Municipal de Campinas. Com certeza será muito bem-vindo. A gente enaltece esse trabalho que é feito, como eles disseram aqui, vocês puderam testemunhar, voluntário, mas com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E isso é muito importante, que a Secretaria de Saúde dê cada vez mais valor aos conselhos locais, aos conselhos distritais, que são regulados por uma lei. Eles são deliberativos, então existe a lei que regulamenta este serviço e, portanto, eles podem fazer o seu trabalho com tranquilidade. E logo em seguida nós tivemos a 16ª reunião ordinária. E em primeira discussão foi aprovado o projeto da vereadora Débora Palermo, que institui homenagem às vítimas da pandemia de Covid-19 aqui em Campinas. A proposta prevê que a prefeitura crie um monumento em homenagem às mais de 5 mil vítimas fatais da pandemia no município.
Foi um período de muitas perdas, famílias que chegaram a perder quase a totalidade dos parentes e momentos muito difíceis para todos. Então eu acho assim, relembrar, deixar um monumento, para uma lembrança para essas vidas que se perderam, se faz fundamental. Essa é uma questão que atingiu muitas famílias, muitas pessoas, e ela deve ficar na lembrança de Campinas e, na verdade, do mundo todo, né? A prefeitura que deve apontar a área, né, para poder fazer esse memorial, esse projeto. Então, eu acredito que a prefeitura vai apontar um lugar lindo e aqui a gente vai fazer uma homenagem maravilhosa para essas pessoas. E ainda na 16ª reunião ordinária, a Câmara aprovou em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que institui o Campeonato Municipal 019 Skateboard Júnior Contest aqui em Campinas. A competição deve integrar o calendário municipal e tem como objetivo incentivar práticas esportivas. Além disso, o vereador salienta a importância da promoção desta modalidade esportiva aqui na cidade. Vai envolver crianças, jovens, adolescentes e adultos. Então Campinas vai ter essa visibilidade, até porque hoje o skate ele é um esporte olímpico e a gente sabe da importância que tem esse esporte aqui na cidade de Campinas. Então quero agradecer o apoio do Rafael Martins, que é o presidente da Associação dos Skatistas de Campinas, e também do Conselho Municipal da Juventude, onde vai beneficiar todos esses jovens. Então, esse projeto de lei 019 Skateboard Contest é muito importante ser votado e ser aprovado hoje aqui nesse plenário da Câmara. A vereadora Mariana Conte utilizou a tribuna na primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira para discutir o atentado que aconteceu na Escola Estadual Tomazia Montoro, no bairro Vila Sônia, na capital paulista. A parlamentar se solidarizou e lembrou que este não é um caso isolado. Primeiramente, quero me solidarizar com toda a comunidade, lamentar a morte da professora Beth, e dizer que é importante a solidariedade de toda a sociedade com relação aos fatos que aconteceram ali. Mas, como eu dizia, não é um caso isolado, né? São vários ataques, ameaças de ataques ou tentativas de ataque. Nós tivemos aí o caso aqui em Montemor, recentemente, de um estudante que explodiu uma bomba e tentou entrar com uma machadinha dentro de uma escola estadual na cidade de Montemor, da nossa cidade vizinha. E um levantamento feito pela equipe de transição do governo, que é coordenado pelo Daniel Cara. Daniel Cara é professor, é membro do PSOL e é da Campanha Nacional pela Educação. Esse relatório mostrou que foram 16 ataques desde os anos 2000, sendo que 4 deles foram cometidos no segundo semestre do ano passado. Ou seja, nós vivemos uma escalada de ataques violentos dentro das escolas. A vereadora Mariana Conte também apresentou uma moção de protesto contra o atentado que foi aprovado pelo Legislativo. O pronunciamento completo da vereadora pode ser conferido no youtube.com/TV Câmara Campinas, na 16ª reunião ordinária. E ontem pela manhã a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque aconteceu a 7ª audiência pública que debateu a implementação da parceria público-privado da iluminação aqui em Campinas. Acompanhe como foi. A 7ª audiência pública, que tem como responsável o vereador Rodrigo da Farmadi, que debateu a implementação de parceria público-privada para a iluminação em Campinas. A audiência foi aberta pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Nós sabemos os benefícios e a importância que a iluminação pública oferece para os municípios, para o cidadão. Além da sensação de segurança, ela promove o bem-estar, permitindo que as pessoas possam usufruir dos espaços públicos à noite com segurança. A gente sabe que essa parceria vai trazer inovações,
vai aprimorar o nosso parque tecnológico do sistema de iluminação, vai permitir ofertar uma série de serviços, melhorar, enfim, a qualidade da gestão desse serviço. O vereador Carlinhos Camelô também participou da audiência pública, assim como o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela. É a primeira PPP da cidade de Campinas. Então, todos vamos aprender essa nova modalidade. Mas o que nós já sabemos é que, se não fosse através da PPP, seria muito difícil da prefeitura realizar esse serviço. Por quê? Tem um investimento aqui de 239 milhões de reais em equipamentos e serviços de operação ao longo de 13 anos, que é o período da concessão. A prefeitura, claro, vai pagar a empresa em função do capital que ela está colocando. E vai fazer isso através de uma contraprestação mensal no valor de R$ 1.535.000, para repor, então, os investimentos de CAPEX e de OPEX que a Conecta fará nesse projeto. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Dário Saad no dia 7 de março para o início do novo sistema de iluminação pública. O vereador Rodrigo da Farmadic reforça que a previsão é de aumentar os 123 mil pontos de luz atuais para 150 mil, todos com lâmpadas de LED. Eu considero que foi extremamente importante e relevante essa audiência pública. Nós cumprimos o papel da audiência, de que é dar publicidade aos atos do Executivo e também do Legislativo, de uma parceria muito importante para a cidade, que foi anunciada pelo Executivo, inclusive num evento lá no 4º andar, pelo prefeito Dário, mas nós solicitamos ao presidente Rossini para que a gente trouxesse aqui essa audiência pública, para que a gente possa ter uma amplitude maior, porque lá foi feito apenas a apresentação e a assinatura de forma formal, mas é importante porque nós temos aqui, inclusive, a TV Câmara e os órgãos de transmissão pela internet que a Câmara possui, para que a gente consiga dar participação maior para a população e esclarecimento desse contrato que hoje foi celebrado e já está na ativa, que é a parceria pública-privada de iluminação pública. Ainda nesta quarta-feira, no plenarinho, o vereador Cecílio Santos reuniu entidades sociais, o presidente da CETEC, Henrique Lerena, e debateu formas de permitir que as instituições que prestam trabalhos sociais possam oferecer produtos, serviços e demonstrar o trabalho que é realizado em feiras e espaços públicos de grande circulação de pessoas. O vereador Cecílio Santos realizou uma reunião com a presença do presidente da CETEC, Henrique Lerena, para dar abertura a entidades sociais demonstrarem as necessidades, demandas em relação às feiras públicas. A abertura do presidente da CETEC para ouvir, para acolher, claro, não há uma promessa, mas há uma disponibilidade de construir coletivamente esses espaços onde as entidades possam expor seus produtos, mas também suas atividades, porque em muitas situações as pessoas conhecem a entidade, mas não conhecem necessariamente tudo o que ela oferta para os moradores ali no bairro e na região. O vereador Arnaldo Salvetti, que já foi presidente da CETEC e secretário municipal de Trabalho e Renda, participou e contribuiu para o debate. A feira noturna não é minha, não é de Cecília, não é da população de Campinas. Quanto mais você levar de serviço, de coisas que tragam cliente para a feira, mais ganha a população e mais ganha quem precisa trabalhar. Então, é por isso que eu falo que eu sou a favor da parceria. Eu só acho que essa parceria, como a CETEC, eu aprendi algumas coisas com o Henrique, né? Algumas coisas eu vim aprendendo com ele, a questão da legalidade, que tem razão. Hoje eu entendo, porque a legalidade tem que ser feita, porque as intenções de algumas pessoas são ruins. Tem muitas intenções boas. E eu acho que essa intenção, para dar certo, teria que ser uma parceria da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, mandando o documento para a CETEC,
Porque daí ele tem como, aquele trabalho, na época, eu mandava o documento para a CETEC, a CETEC me dava a anuência do solo público. Participaram da reunião a Gislaine de Souza, assistente social da Provisão, e a Helena Ait, representante do coletivo Saber em Arte, que explicaram a situação de cada instituição e também fizeram os pedidos. Se tiver o banheiro químico, mais gente vai poder ficar mais tempo na feira. E as próprias expositoras vão ter um conforto um pouco maior. A segunda coisa, está começando a aparecer expositora que precisa de energia elétrica. Como que a gente faz? A gente está falando com uma expositora se ela empresta energia elétrica da casa dela. Então, é outra necessidade que a gente tem. Seria muito bom se a gente pudesse ter garantia de energia elétrica. E a terceira coisa, a gente sabe que vende mais à noite. Feira noturna realmente virou uma coisa cultural já, né? Eu acho, assim, muito apropriado. Eu acho que é uma perspectiva muito bacana. Nós temos a possibilidade de participarmos nessas feiras noturnas ou as feiras diurnas, porque o custo de se manter uma instituição é um custo muito alto. Só o cofinanciamento que nós recebemos, né, das prefeituras ainda não é o suficiente para toda a demanda que nós temos de atendimento. O presidente da CETEC diz que entende as reivindicações e que pretende estudar as propostas. Todas as reivindicações aqui colocadas, entendo que há uma justeza nas reivindicações, há toda uma questão social, que é isso, o município, a prefeitura, ele sempre tem que estar voltado para esse olhar, de atender a necessidade da sociedade, da população, né? Das entidades sociais. Então, isso envolve uma discussão muito mais ampla, né, que não vejo que envolve só a CETEC. O vereador Cecílio Santos pretende envolver outras secretarias neste apoio às entidades sociais. A partir das sugestões, né, das propostas que saíram aqui, a necessidade de ouvir também, envolver a Secretaria da Assistência, a Secretaria de Trabalho e Renda, visto que as entidades têm interface, né, com estas outras secretarias e não só com a CETEC, né? A CETEC regula o solo público, é importante a participação, mas tem a interface com as demais secretarias que nós vamos entrar em contato, convidá-las para que possamos continuar esse diálogo e dar concretude aí ao pleito das entidades. E logo em seguida foi a vez da Comissão Permanente de Administração Pública se reunir pela segunda vez no ano. Presidida pelo vereador Fernando Mendes, 8 projetos foram analisados, 7 aprovados e 1 rejeitado. A Comissão Permanente de Administração Pública realizou sua segunda reunião ordinária. O presidente da comissão, vereador Fernando Mendes, comandou o debate. Na pauta do dia, 8 pareceres foram discutidos e votados, entre eles a publicação na internet do nome de pacientes que aguardam atendimento na rede de saúde do município e também sobre contratos de licitações emergenciais em situação de calamidade. Os 2 foram aprovados e podem ser conferidos em detalhes no site da Câmara Municipal. O terceiro item gerou debate entre os vereadores e, por fim, foi rejeitado. Projeto número 3, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Jorge Schneider, favorável ao PLO 68/2022, do processo número 235987, de autoria do senhor Paulo Gaspar, que possibilita a instituição de comitês de resolução de disputas, também denominados Dispute Boards, nos contratos administrativos celebrados pelo município de Campinas. No quarto parecer do dia sobre a estadia de animais domésticos em locais de atendimento a pessoas em situação de rua, o vereador Permínio Monteiro pediu vistas. Todos os outros pareceres foram aprovados de forma unânime. Em suas considerações finais, o vereador Carmo Luiz falou da importância da comissão. Deliberar, pareceres favoráveis e contrários a importantes projetos para a cidade de Campinas
que tem impacto direto na sociedade e que é obrigação nossa, como disse o vereador Jorge Schneider, deliberar favorável ao contrário e fazer com que esses projetos estejam em breve aí no plenário para serem votados. Os vereadores Jorge Schneider e Permínio Monteiro também ressaltaram a necessidade das atividades dessa comissão para o andamento das leis no município. Muito bom nós sabermos que Campinas está assistindo uma reunião dessa, porque para que eles possam ver a grandeza de se estudar cada projeto que chega aqui na nossa Câmara Municipal de Campinas. Primeiro passo pela legalidade, é legal, passa no segundo passo, é votado e passa pelo mérito, que são as comissões. E as comissões deliberam aquilo que é bom para o município de Campinas, aquilo que é interessante para Campinas, para que nós possamos ter leis eficazes e que tragam o progresso de Campinas. É um orgulho estar participando desta comissão de administração pública, onde votou projetos importantes para a nossa cidade, e ressaltar mais uma vez, como poder legislativo da nossa cidade, nós temos a prerrogativa de votar e não votar. Então o voto é do vereador, não é questionável, o vereador pode votar favorável ou contra, e no plenário ele pode votar sim ou não. Então essa é a prerrogativa do vereador. A vereadora Guida Calisto presidiu a celebração Março de Lutas contra o Racismo Religioso. Confira como foi. A solenidade aconteceu na Câmara de Campinas para celebrar o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, e de luta contra a discriminação racial, presidida pela vereadora Guida Calisto, que contou com a presença dos parlamentares Cecílio Santos e Paola Miguel. Enquanto a gente não eliminar o racismo de vez e não pudermos, de fato, usar nossas roupas, professar nossa fé sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de racismo, essa luta vai continuar, né? Então a gente não vai parar. Então quero parabenizar a todos os religiosos, principalmente que estão aqui nessa noite. De fato, vocês nessa cidade cumprem um papel extremamente importante, um papel educativo, um papel que a gente vai colocar na história, essa luta que tem marcado principalmente a nossa vida. Porque a gente tem um olhar que muitas vezes os outros não têm. Pela nossa trajetória de luta, pelo que a gente vive no dia a dia, de preconceitos, né? E de superação em muitas situações, para que as pessoas acreditem que nós também temos propostas, que nós também temos história e que precisa ser respeitada. Aliás, a história dos negros, das negras, e principalmente das religiões de matrizes africanas, são as mães de todas as religiões. Então nós precisamos sim celebrar. Eu acho que é sempre importante ressaltar como que Campinas fez questão de apagar a história do povo preto na nossa cidade. Como que Campinas foi a última cidade do mundo a libertar o povo negro escravizado e que foi uma grande perseguidora, torturadora do nosso povo. E como até hoje a gente tem dificuldade muitas vezes de ter a nossa cultura, de ter essas referências. E um grande exemplo, né, uma pessoa que sempre lutou e está aqui conosco hoje é a comendadora Edna, que nunca deixou que isso nos abalasse, né, sempre trouxe a perspectiva da construção de políticas públicas e também do reconhecimento como patrimônio material e imaterial da nossa cultura, como é agora a lavagem da escadaria, que a Mãe Dango e Mãe Corajaci vieram sempre trazendo para a nossa cidade. A reunião foi marcada com presença e homenagem a líderes religiosos do município. Nós temos que mostrar quem nós somos. Nós não temos que ter nenhum tipo de constrangimento, de vergonha, de nada, de dizer somos do axé, essa é a nossa vestimenta, nós professamos os nossos deuses africanos e respeitamos a todos e todas. Lembrando que todas as reuniões você pode conferir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas.
1h mais 25, hora de conhecermos o trabalho daquele que cria projetos de comunicação visual, novos produtos, embalagens, desenha logotipos, faz planejamento, desenvolvimento de anúncios. Então, sobre o designer gráfico, você confere a partir de agora o nosso quadro Se Liga na Profissão. O designer gráfico é responsável pelo desenvolvimento de soluções e produtos tangíveis e intangíveis. Ele pensa tanto na parte estética quanto na funcional. Trabalhar com design também implica em saber atender às necessidades do consumidor ou do contratante, combinando arte e técnica. Está diretamente ligado a layout, tipográficos, retocadores, ilustradores e artistas de desenhos de letras. Olá, estou de volta com mais um Se Liga na Profissão e olha, vamos bater um papo sobre esse profissional, o designer gráfico. E sobre esse assunto, olha só, o professor já está aqui ao meu lado, é o Paulo, né, que tem bastante conhecimento e espalha esse conhecimento aqui na universidade. Professor, seja bem-vindo ao Se Liga na Profissão. Agradeço o convite, obrigado mesmo por participar. Olha só, então conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Como que você começou na carreira de designer gráfico? Claro. Bom, já faz um pouquinho de tempo, já faz 20 anos que eu trabalho na área. Minha formação inicial é em marketing. Só que a necessidade de designer gráfico foi extremamente importante, tanto na parte impressa, como vocês veem aqui, né, os panfletos, as folhas. Na época onde eu iniciei, era muito forte a questão de revista, diagramação de revista, jornais, tudo. E aí essa evolução natural que a gente tem, que hoje a gente usa, né, no nosso dia a dia, que é o digital. Então, realmente, transformar toda essa parte que antigamente era, né, o impresso, tudo, hoje se transforma no digital, que hoje a gente fala marketing digital e suas redes sociais, né? A gente sempre fala, né, que na comunicação existia o profissional, né, 2.0, e aí foi evoluindo para 3.0. Isso não é diferente com o designer, né? Não. A gente está numa evolução muito rápida, né? Tanto em tecnologia quanto em técnicas. Então, como eu falei, a gente iniciou realmente no impresso, no jornal, né? Gutenberg, né? Então, só uma dica histórica aí para vocês pesquisarem. E agora a gente está no digital, junto com a inteligência artificial, onde alguns softwares eles criam a arte. Então, hoje, pensando no designer, além dele ter a técnica de transformar ideias em arte, né? Em sentimento, né? Tirar esse sentimento da pessoa com a arte que ele desenvolve, tanto no impresso quanto no digital, ele precisa também ser o filtro para entregar a melhor qualidade dessa comunicação. Bom, já que o professor entrou nesse assunto da inteligência artificial, né? Esse ponto é o quê? É um aliado? É um substituto? Né? Como que... Ou até mesmo um auxiliar, né? Como é que o senhor vê essa questão da inteligência artificial? Muito importante falar. Bom, um ponto antes de dar o meu comentário sobre isso, o profissional, independente da área, agora ele vai precisar conhecer informática. Então é um ponto que ele tem que estudar em paralelo em qualquer curso. A única coisa que o profissional precisa ter em relação à inteligência artificial, e principalmente o profissional de design, é que isso não seja um fim. Não seja o trabalho fim do resultado dele, mas sim uma ferramenta. Se ele usar isso a seu favor, ele vai ganhar em produtividade, em qualidade, em expressão mesmo, né? Ter mais tempo de usar realmente a ideia e não muito de ficar no papel na técnica, né? A técnica que eu falo é a questão de o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Não, eu vou usar criatividade. E aí eu vou usar a ferramenta para transformar isso, né, num resultado. Agora, se ainda não ficou claro para você aí de casa, o professor vai explicar aqui para a gente. Então, esse profissional, ele pode atuar em diversas áreas, né, como o professor já adiantou aqui, em revistas, né, em sites, né, e mexe ali com imagem, fotografia, com vídeo, é tudo isso. Sim, sim. Uma curiosidade. Até na área farmacêutica,
desenvolvendo os designs das embalagens. A arte da embalagem, até a informação ali, os caracteres, até tem uma disciplina muito importante, né, tipologia, onde eu estudo realmente o design da letra. Então, cada letra tem um significado, traz um resultado para você. Então, ele tem que ter o conhecimento artístico e também a questão de como apresentar isso da melhor forma possível. Então, isso que é interessante. Então, o conhecimento, né, de um profissional de design, ele vai desde essa parte mais artística, de uma parte mais estratégica, saber isso que ele está colocando, né, essa ideia, colocando em prática, estrategicamente falando, como isso é entregue ao público. Ele tem que conhecer um pouquinho de marketing. Então, além das disciplinas que ele vai conhecendo no curso, ele também tem que começar a pensar, né, até falando sobre uma pós-graduação, um MBA em gestão de marketing, um MBA em publicidade, para realmente ele conseguir ter esse conhecimento completo que é o que o mercado pede. Olha só que interessante, o professor falou então até da fonte, né? Exato. Das letras. E tem também a psicologia das cores, né? Porque as cores, elas transmitem também informação, né? E aí o designer tem que saber utilizar dessas ferramentas, né? Por curiosidade, eu ministro uma aula de sexta-feira chamada Sinalização Ambiental. É realmente estudar as cores e o efeito dele na informação que você está colocando. Melhor exemplo disso, a gente pega a sinalização de trânsito. A cor vermelha, onde você realmente tem que fazer, né, que é o perigo. Então, normalmente um pare, você está no vermelho. A atenção, o amarelo. A natureza traz muito disso, né? As cores que estão ali, né, que irracionalmente a gente tem uma reação, isso é colocado no nosso dia a dia, no nosso meio. Então, ele estuda isso para saber qual a informação e que cor que ele tem que colocar para realmente trazer, né, a informação correta para o público que está ali. Quem está assistindo a gente em casa, né, está se perguntando, gostei da profissão, de repente quero me profissionalizar, claro, né? Então como é que faz? Quanto tempo dura o curso? Quais disciplinas? É de segunda a sexta? É online, presencial? Perfeito. O design gráfico é um curso tecnológico, onde nós temos aí o curso completo, 2 anos e meio, mas existe uma flexibilidade, onde ele pode fazer um pouquinho, né, estender um pouquinho mais, tudo. Normalmente é um curso, né, que ele tem algumas disciplinas EAD, então ele tem a flexibilidade de poder assistir em qualquer horário, mas tem as disciplinas presenciais, principalmente as técnicas, onde ele precisa dos laboratórios para fazer, né, para ter o conhecimento, para ele poder testar. E existem algumas aulas, né, tem uma diferença, tem o EAD e tem o remoto. O remoto é a aula ao vivo com o professor, mas ele pode assistir em casa. A gente até usa um software, né, que é o Teams, então ele pode ter essa possibilidade. Professor, o pessoal de casa também deve estar se perguntando, eu não sou criativo, não tenho dom de, sei lá, de desenhar, precisa ter essas habilidades? Olha, assim, eu nunca fui um bom desenhista, nunca fui, nossa, é péssimo, mas assim, você vai treinando e as ferramentas que são oferecidas, a tecnologia, facilita, né, o seu desenvolvimento em artes. Hoje tem muitas ferramentas, pacote Adobe, o Canva, que falam muito aí, que é facinho, que é utilizado, né, para as redes sociais principalmente. Então assim, hoje você não precisa ser tão artista, nascer, né, com essa ideia, ter já essa habilidade. Você consegue se desenvolver. E aqui tem professores que são incríveis, que faz você se despertar nessa área. Isso é bem interessante, bem legal. Como é que está o mercado de trabalho? Olha, pela análise que a gente faz, mercadológica, pensando em marketing, mais um pontinho para estudar aí, para vocês que têm interesse na área, talvez seja a área que mais cresce, que tem mais necessidade, a gente vê que tem a maior procura no mercado na área de comunicação, porque qualquer área você precisa criar sua identidade visual, você tem que apresentar a sua cara, né, no modo mais artístico, e isso é legal. Então, assim, é uma área que está crescendo muito, não vejo como modismo,
vejo realmente algo consolidado, algo que sempre vai precisar e sempre vai existir, mesmo com inteligência artificial, como a gente falou, isso realmente vai acontecer. Mas o profissional precisa estar sempre buscando conhecimento complementar, como marketing, estratégia, para realmente ele ser um profissional completo na área. Uma coisa que dá para a gente destacar, isso tanto na área privada quanto na pública, Sim, né? Um exemplo é a própria Câmara, né? Nós temos profissionais lá que cuidam da imagem da instituição, né? Para fazer tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa. E tem também profissionais que cuidam, né, dessa comunicação visual da própria TV, como o nosso logo, né? As vinhetas. E é um mercado em expansão, é um mercado que tem espaço, né, para profissionais. Sem dúvida, e dá para internacionalizar a carreira. Existem algumas plataformas que eles oferecem, né, serviços free, né, freelancer, onde você pode se inscrever e você, né, tem aquela demanda, aquele serviço e paga em dólar. Olha Isso só. é interessante. Professor, pessoal de casa então, me interessei, como é que faz? Né? Qual que é o primeiro passo? Né? Tem aí um caminho a seguir, né, para entrar nessa carreira? Olha, melhor caminho, e o que eu acho mais interessante é assim, tô ali, né, terminando o ensino médio, tudo, já vejo essa área, né, como uma área, né, uma opção interessante, graduação, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, é legal alguns cursos técnicos, alguns cursos livres, alguns, né, que tem online, alguns cursos para aprimorar. Então, primeiro caminho, e muito importante, utilizem a própria rede social para aprender a utilizar as ferramentas e mostrar sua arte. Eu tenho muitos alunos que foram criando a sua própria arte, se tornando influencers, mostrando o seu trabalho e eles se destacaram. Então, assim, é uma área que você pode se desenvolver sozinho, você pode trabalhar, mas a parte mais estratégica, né, a parte mais business, aí é muito importante a graduação. Claro, depois, pós-graduação, para você cada vez mais se aprimorar, principalmente na área de publicidade, marketing. Então, esses dois caminhos vai trazer, assim, um ponto aí, tranquilo. Vai trazer uma bagagem para você realmente ser um profissional completo. Professor Paulo, muito obrigado por receber aqui a nossa equipe e compartilhar a sua história, o seu conhecimento com o nosso público. Agradeço mesmo. Nós aqui da Unimetrocamp, a gente agradece de coração, né, por essa oportunidade de a gente poder falar sobre os cursos, falar sobre carreira, oportunidades. Isso é muito importante para os nossos jovens, que é o futuro, né? É o futuro do nosso país. Valeu. Obrigado. E esse foi mais um Se Liga na Profissão e a gente volta com outro profissional, hein? Até mais! Você que está nos acompanhando, já ouviu falar em hiperqueratose? Talvez não, mas e em calo? Esse certamente sim, né? Então, sobre as lesões que são encontradas nos pés, os cuidados, tratamentos, acompanhe Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e já falo que a sua participação é sempre muito importante. Estou esperando a sua mensagem por meio do nosso WhatsApp, deixa ele anotado no seu celular, sempre que tiver dúvida, sugestão. Se quiser saber mais sobre alguma doença, dúvida, faz o seguinte, pega seu celular, já deixa anotado o nosso número e manda para cá a sua dúvida, crítica, sugestão, enfim, que a gente sempre vai atrás de um especialista para você de casa não ficar com nenhuma dúvida, porque aqui no Saúde Agora a gente fala sobre tudo. E hoje, já falar sobre o nosso tema, vai ser os pés. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde dos pés, entender melhor o que são os calos, calosidade. Já ouviu falar sobre esse tema? Você aí, quando coloca um sapato, fica machucando o pé, não deixa confortável? Será que isso pode prejudicar?
Tudo isso e muito mais, olha só, quem vai falar com a gente, tirar todas as dúvidas, é ela que está aqui na tela comigo, é a Marta Botelho. Ela é podóloga, especialista em saúde dos pés, por isso a gente chamou ela aqui hoje, e também reflexologista e palestrante. Então, antes de mais nada, Marta, muito obrigada, viu, por ajudar a gente a entender aí por que é importante a cuidar dos nossos pés. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto que eu mais gosto, né? Ô Marta, você aí percebe quando as pessoas chegam até você, elas não entendem porque é tão importante cuidar dos pés, quando chegam aí já tá aí cheio de calo, tudo dolorido, machucado. Geralmente as pessoas procuram um podólogo quando já está num estágio bem avançado, né? O que não é legal. É legal procurar sempre o podólogo e cuidar, porque os pés são as nossas estruturas, né? É o que nos sustentam todos os dias. Então, é legal cuidar todo dia. A gente precisa, né, ter esse cuidado, esse carinho, como você disse, né, é a nossa estrutura. E falando nisso, é preciso então ter cuidado até ao cortar a unha. Sim, é preciso ter cuidado ao cortar a unha para que a unha não, popularmente dito, não encrave, né? E aí gera uma bolinha de pus que pode correr para a corrente sanguínea e gerar aí todo um transtorno maior. Parece uma bobeirinha, né? Mas pode causar um problemão aí, uma simples cortadinha ali no cantinho da unha. Pode desencadear várias coisas. A pessoa pode ir até para o hospital e fazer outros procedimentos um pouquinho mais agressivos devido ao corte incorreto. A gente está falando aí de cortar as unhas também, a higiene, né? Também tem que ter esse cuidado, vai tomar banho, lavar os pés, lavar as unhas entre os dedos também de forma adequada. Isso, interessante dar uma escovadinha nas unhas, tanto dos pés quanto das mãos, lavar entre os dedos, e na hora de secar também é muito importante, tem que deixar bem sequinho, se der para passar um secador de cabelo aí, para que não acumule fungos, né? E aí fica aquelas, popularmente falando novamente, as frieiras, né? E Marta, outra coisa, né? A gente tem aí muitas opções de sapatos para comprar, né? Principalmente as mulheres. A escolha do sapato, isso também a gente tem que prestar atenção, porque pode prejudicar os pés. Pode prejudicar os pés. O uso contínuo de sapato, por exemplo, de bico fino, ele pode te dar uma joanete. O que eu aconselho sempre é utilizar um sapato por vez, né? Alternar entre os sapatos. Então, hoje você calça um tipo, amanhã você calça outro, no outro dia, se possível, calçar outro. E sempre que houver a possibilidade, deixar os pés livres para respirar. E essa alternância vale tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher, com certeza. Ô Marta, você deu o exemplo aí da joanete. Explica pra gente o que é. A joanete é uma deformação que ela pode vir geneticamente, né? De família, claro. E ela pode vir também com a agressão do sapato. Então, conforme você usa aquele sapato de bico fino todos os dias, você deforma o formato do seu pé. Conforme a gente vai crescendo, ficando adulto, ficando mais velho, o nosso pé, ele cresce um pouquinho, porque o arco do pé, ele cai, vai caindo, é normal, não é muito, né? Normal. E aí, o que acontece? Com aquela pressão no sapato, acaba fazendo o formatinho do próprio bico do sapato. Então, fica essa joanete. Tem gente que, inclusive, faz cirurgia, é dolorido, atrapalha andar, atrapalha outros tipos de calçado. Então, tem que ficar ligadinho aí. O tratamento, então, para quem tem a joanete, é cirúrgico? Muitas vezes é cirúrgico. Entendi. E a gente está falando, então, da joanete, né, desse tipo de problema, mas também tem os calos, né? O que são os calos nos pés? O calo também é formado por agressão, né? Agressão de sapatos, de calçados. Faz uma fricção e aí depende. Tem aqueles que fica bolha
E aí, se você faz o uso contínuo, essa bolha estoura, enfim, traz um monte de probleminhas. Tem a calosidade, que é também de usar rasteirinha ou às vezes sobrepeso. E tem a falta de hidratação também, né? Que precisa ter todos os dias. Qual que é a diferença? Eu vou te pedir para detalhar mais, né? Da calosidade para o calo, Marta. Então, a calosidade é aquele excesso embaixo do calcanhar, né? Que a gente tem, que fica grossinho, que faz rachaduras e tal. O calo é aquele que a gente machuca com o sapato, faz aquela bolha, ou que você usa muito sapato, que faz uma pressão embaixo e fica embaixo dos dedos um calo mais grossinho. Então, isso é calo. A calosidade é aquela que faz as rachaduras. O calo pode dar, então, qualquer parte do pé? Qualquer parte do pé, inclusive até em cima, dependendo se você usa uma sandália que faz raspa em cima, sabe? Aquelas tirinhas de sandália, elas também dão calo, né? Então, pode ficar no pé inteiro. E como que trata o calo? Você disse lá, forma uma bolha, né? Tem gente que pode estourar, tem gente que vai lá e estoura, fala que para cuidar, mas para sarar logo, isso pode? Não poderia. O ideal é deixar ele fazer o processo dele naturalmente, né? Mas é interessante sim fazer uma asepsia direitinho para que não venha uma infecção, porque é um ambiente aberto para fungos, né? Fungos, micro-organismos, enfim, é um ambiente aberto. Então é legal fazer uma asepsia. Não é legal estourar, não. E é algo que dói bastante também, né? Dói. Todas, até a calosidade dói, né? Porque a rachadura, ela chega numa profundidade que ela corta a pele, né? Porque o calo, ele fica sobre a pele. Então, quando tá aquela rachadura sobre a pele, não tá doendo, mas quando ele chega numa profundidade que pega o próprio pé, a pele do pé, chega até a parte óssea, dependendo. Nossa. Então, ele dói também. Tudo dói. E a calosidade, o que provoca? Sobrepeso, calçado errado, falta de hidratação, menopausa, várias disfunções também hormonais, né? Que a gente tem aí conforme o tempo. E como que trata isso? Tem gente que vai lá e pega aquela lixinha para lixar o pé. Isso é recomendado? Não, essa lixa de banheiro é mais uma agressão. Então, o corpo, ele responde sobre essa agressão. Ele repõe o que você tirou com aquela lixa. Então, ele cria novamente a calosidade, ele não tira. O certo é ir ao podólogo, fazer todo o tratamento com os produtos e bisturis corretos que a gente usa, e a partir daí seguir a orientação que o podólogo der. Cada pele tem um tipo de orientação. Tem um creme específico, tem rotina específica. Cada tipo de calo e calosidade tem um correto procedimento para fazer em casa. Ô Marta, então me fala, calo, calosidade, então tem vários tipos? Isso, tem calo mole, calo duro, calo com núcleo. Tem um N número de calos, né? Eles precisam ser identificados numa avaliação. Fora isso, tem o tipo de pele de cada pessoa, né? Assim como a pele do rosto do corpo, a pele do pé e embaixo do pé, cada pessoa tem um tipo. Tem gente que tem mais fininho, tem gente que tem mais grossinho, tem gente que tem mais oleoso, tem gente que tem mais suado. Então, por isso que precisa de uma avaliação podológica para saber qual que é o procedimento correto de fazer aí o tratamento da calosidade. Você está falando aí de avaliação, né? É preciso então ter cuidado, porque a gente encontra muito, principalmente na internet, né? Vários produtos que se dizem milagrosos. Tem que ter cuidado com o que vai passar também no pé? Pode vir a piorar toda a situação? Pode vir piorar. Tem um produto que, inclusive, ele descama o pé. Aí diz que faz um milagre. Mas aí você vai ver, ele tem uma base de ácido que nem todo mundo pode usar. E o ácido, ele entra para a corrente sanguínea. Então, precisa sim ter um cuidado de procurar o produto específico e ter o hábito de consultar um podólogo para que isso seja tratado corretamente. A gente está falando aí de tratamento, de algo que machuca e dói bastante, né?
Mas também tem pessoas que vão deixando, né? Tem um calo, não, eu vou mudando o sapato, eu vou deixando para depois. E se deixar para depois, procurar um especialista para depois, pode vir a piorar a situação, Marta? Pode vir a piorar a situação, com certeza, né? Se é um calo, a qual pegue uma inflamação, como eu disse, ele fica aberto a micro-organismos. Então, assim, tudo que fica aberto, você pode ter um prejuízo maior, né? Então, precisa procurar, sim, para ver qual que é o melhor tratamento. E quando a gente fala aí tanto de calo, calosidade, como a gente já disse, homens e mulheres podem vir a ter, por isso, todo o cuidado e também o cuidado na hora de escolher o sapato. Sim, homens, mulheres, crianças, idosos, independente de idade. Tem gente até neném que nasce com algum probleminha. Então, sempre tem que procurar um especialista. Ok, então tá aí o recado da Marta Botelho, podóloga, especialista em saúde dos pés e também reflexologia. Marta, muito obrigada, viu, pela sua participação de ajudar a gente a entender o porquê, né, a importância de também cuidar aí dos nossos pés. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Então, mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia hoje aqui no Saúde Agora. Se cuida. Tchau. Quinta-feira amanheceu com muitas nuvens, com isso a sensação térmica fica um pouco menor, né? Pelo menos em relação a ontem ou essa semana. Neste momento, 28 graus e segue previsão de chuva para esta tarde, viu? A partir lá das 4 horas da tarde, fique preparado, se for sair, deixe sempre o guarda-chuva ao seu lado. Para amanhã, sexta-feira, segue essa tendência, viu? Do sol aparecendo entre nuvens. Tem previsão de chuva mais uma vez para a tarde. Vamos às temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, último dia do mês de março, mínima de 18 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem a terceira reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar, de discutir a operação do sistema de transporte público aqui da cidade de Campinas. Depois, às 7 horas da noite, tem reunião solene, tudo com transmissão aqui da TV Câmara Campinas. E nos vemos amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo, hein? Tô te esperando. Tchau, tchau.